Neste vídeo eu vou compartilhar com você sobre a divisão do tempo. Eu vou mostrar como é que acontece o processo do tempo e como é que a gente tem vivido, como é que funciona o tempo. Por esse termo sobre o tempo, eu vou dar aqui um resumo sobre como que ela funciona. E você, ao entender isto, você vai poder usar isso ao seu favor. Você vai ter que mudar a sua percepção, a forma de levar as coisas. E então você vai perceber as dimensões da ilusão, as dimensões limitadas e a forma que a gente pode transcender e acessar um nível onde a gente percebe o tempo de uma forma diferente, de uma forma mais completa do que aquilo que a gente já sabe ou aquilo que a gente já conhece. Então, muitos de nós têm vivido a vida, esta realidade. E esta realidade é como se fosse que nós estamos no tempo onde as coisas estão acontecendo, no aqui, no agora, o que aconteceu. E várias pessoas já têm dito que nós não podemos recuperar o tempo que já passou. É como se fosse que simplesmente existe uma direção, simplesmente existe um caminho. E este é o tempo que simplesmente vai para frente. Então o homem defende que nós simplesmente estamos a viver de uma forma que nós não podemos mudar o passado, onde nós não podemos afetar as coisas que já aconteceram, porque já aconteceram. Uma palavra dita já foi dita. E as coisas que foram ouvidas, já foram ouvidas. Então eles se tornam um passado. E este tempo é o tempo em que eu chamo de o tempo linear. O tempo linear é basicamente isso que eu já falei. Parece que o tempo simplesmente vai para frente. Onde as coisas parecem que não são mutáveis. As coisas não podem ser mudadas quando aquilo já aconteceu. Porque só existe uma direção. Só existe uma direção e um único sentido. Este tempo que muitos de nós têm vivido como homem e esta dimensão da matéria, esta dimensão onde existe toda essa realidade e as coisas que a gente tem feito e onde se encontra a matéria, onde se encontra todo esse termo normal que nós temos. Mas na verdade também aqui é onde muitos se prendem. As pessoas se prendem dentro deste tempo linear, onde simplesmente existe uma única direção. Porque ele é muito limitado, mas a gente se limita. Porque a gente simplesmente está preso nestes conceitos normais e a gente simplesmente vive como homem. A gente segue a vida e as coisas simplesmente são desse jeito. Onde a gente não muda as coisas, onde a gente não afeta quase nada. E a gente chama isso de tempo linear, onde as coisas não podem ser mudadas. Tudo aquilo que você já viveu, você não pode mudar. Você pode. A não ser que você venha conhecer os outros tempos que eu vou mencionar aqui. Por isso, esteja até o final para que você venha entender como é que isso funciona. É como se fosse uma mente desafiadora. Será que você está pronto para perceber isto? Perceber algo muito além? Porque às vezes nós não ouvimos falar sobre isso. Onde a gente simplesmente já está acostumado a ouvir as coisas que a gente já tem ouvido sobre o tempo. Dizem que nós não podemos mudar o nosso passado, que nós não podemos afetar. Então basicamente este é o tempo linear, este tempo em que você está e que as coisas simplesmente vão para frente. Você percebe simplesmente as coisas estão indo em uma única direção, estão indo para frente. Isto é o tempo linear, o tempo mais limitado que nós temos. E segundo, nós temos o tempo relativo. O que é o tempo relativo? E ali onde a mente já é afetada. Esta é uma dimensão mais elevada, está acima do tempo linear. E este tempo é o tempo em que você já pode ver a própria palavra relativo. Ele quer dizer a relação. A nossa mente é afetada por coisas. E nós também afetamos as coisas. Na mente existem várias outras versões do tempo. Mas eu simplesmente estou falando de uma forma resumida sobre o tempo para que você perceba de uma forma básica. Talvez em próximos vídeos eu vou compartilhar de uma forma mais ampla e detalhada sobre esses termos. Mas se você quiser realmente saber sobre isso, deixa no comentário alguma coisa para que eu venha saber que você realmente está
interessado em poder conhecer sobre isso. Então, este tempo que nós estamos, este tempo relativo que eu já mencionei, é o tempo onde já inclui a mente, a forma de pensamento, e onde existem as influências, onde existem as relações, as formas de haver aquele termo de nós estamos afetados e nós também afetarmos. Então você já pode ver que nesse termo, onde já existe o relacionamento, você se relacionar com as outras pessoas, e isso é uma das formas de relação, é uma forma de mente relativa. Mas em outra forma, é como se fosse que esta relatividade, esta forma de influência, imagina você está vendo um filme, e neste filme, eles apresentam, faz de conta, né? Ali apresentam alguém dormindo, faz de conta que é dia 12, e esta pessoa passou o dia, e vem à noite, a pessoa dorme, e vem o amanhecer, vem o outro dia, o dia seguinte. Você, dentro daquele filme, já houve uma transição de tempo, já houve uma transição de um dia para o outro. E esta transição de um dia para o outro aconteceu naquele filme. Mas você está em um único dia, você está em um único momento. É o mesmo dia em que você está. Mas aconteceu uma relação de você entender o que está acontecendo no filme em forma de tempo, em um formato de tempo. Quer dizer que houve uma influência como se fosse real, mas para você, o seu corpo está no mesmo tempo, mas a sua mente viajou e pode perceber algo que nos dá noção sobre a forma do tempo, de que o tempo mudou. Então, isto é uma relatividade, é uma relação. Este é o tempo das influências, onde nós somos afetados pelas histórias, por exemplo, nos contam histórias e a gente percebe sobre isso. Então, a gente tem aquela forma de influência mental. Talvez eu ainda não vou tão profundo assim, mas eu acho que você já pode estar a entender o que eu quero dizer sobre isso. Então, essa é a forma de haver as influências quando você vê as TVs, quando você vê os filmes, qualquer coisa que seja, e que se afeta o tempo. Existe aquela relação, o corpo está no mesmo momento, mas a sua mente consegue viajar para os outros momentos, os outros tempos, percebendo que este é um tempo que está acima do tempo linear, é onde você pode afetar as coisas, você pode afetar a matéria, você pode afetar as coisas ao seu redor. Então é neste momento onde as leis que estão aqui, eles são limitados. É como se fosse que você já não está dentro de um sistema, você já não está dentro de um padrão comum, como se fosse aquilo que as outras pessoas vivem, que estão presas aqui. Você transcende e você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Você consegue afetar o tempo de uma forma diferente, ou seja, você tem mais o controle sobre o tempo linear do que as outras pessoas que estão presas dentro dele. Essa é uma das formas que acontece sobre nós transcendermos o tempo. Esse tempo de relatividade, o tempo relativo, tem a ver com o acesso à mente. Quando você tem o acesso à mente, neste termo, acontece a manipulação de energia, onde nós podemos afetar as coisas e nós podemos nos relacionar com as coisas. É a forma de conexão, você se conectar com as outras pessoas, se conectar com as coisas, com uma forma onde você enxerga o tempo, não de uma forma fixa, não de uma forma que já foi definida, mas algo que vai muito mais além. Então isso já é o tempo relativo. Eu ainda tenho muito para falar sobre isso, mas se você realmente está interessado em poder conhecer sobre isso, deixa no comentário que eu vou poder falar mais sobre esses termos e e você entender mais como é que funciona. Então, depois desse tempo, nós temos o tempo harmônico. O que é o tempo harmônico? E a harmonia é onde já não existe o tempo. É onde o tempo desaparece. É o tempo inexistencial. O tempo inexistencial. O tempo desaparece, o tempo some. É onde se encontra a presença. Onde se encontra o aqui e agora. Esta é a forma de nós acessarmos o tempo relativo. Existe a harmonia entre os elementos. Acho que eu não falei muito sobre essas ilustrações. Este
é a relação, relatividade que nós podemos ter, que é o tempo linear, onde as coisas simplesmente vão para frente. Aqui no tempo harmônico é onde existe a combinação, a harmonia entre todas as coisas. É onde nós nos tornamos um com a própria matéria. Neste momento, o tempo desaparece. Você transcende o tempo linear e o tempo relativo, você governa sobre eles. E a partir dali, onde você já pode afetar a sua vida, você pode mudar a sua vida. E uma coisa que eu não falei aqui, o tempo relativo, é onde acontece o mundo das transformações. Ou seja, você pode mudar a sua vida, como se fosse que tudo que você já passou na sua vida, que transformou a sua vida, ele aconteceu por causa do tempo relativo. Este tempo relativo é que causa com que você pudesse ser transformado, porque ele fez você acessar um tempo que está além do linear. Você afetou, na verdade, não este tempo que vai simplesmente em uma única direção, mas sim você afetou as coisas que acessam o passado. Você voltou para trás, mas você não percebeu sobre isso. Isso simplesmente está acontecendo em sua vida como se fosse em forma de resultados. Percebe? Isso é uma das formas de você entender o tempo relativo. Imagina o que acontece em tempo harmônico. Nós nos tornamos um com todas as coisas. Nós nos tornamos a própria matéria, nos tornamos um com os desejos. E a gente sai do tempo, a gente transcende o tempo. A gente já não está preso nesses conceitos limitados, nesses conceitos que nós temos aqui de uma forma normal. Isso é uma das formas de você entender como é que funciona o tempo e a ilusão que nós temos vivido. Quando nós estamos aqui, nós estamos mais propensos a viver ilusão, mas quando a gente transcende, a gente consegue enxergar realmente como é que o tempo funciona, porque a gente já transcende, a gente sai do tempo. O tempo é como se fosse que nós acessamos uma presença, ou seja, nós acessamos o nosso estado divino, o nosso estado onde nós estamos conectados com todas as coisas, porque isto é a harmonia. O tempo desaparece, nós estamos no aqui e no agora. Você simplesmente conectou todas as coisas. Então, essa é uma das formas de você entender sobre o tempo. Se você estiver interessado mais sobre isso, deixa no comentário, como eu sempre estou a dizer, porque eu simplesmente dei um resumo, existe ainda várias outras formas, várias outras versões, e uma forma de eu poder desenvolver mais sobre isso, porque eu posso compartilhar isso em próximos vídeos, para que você venha entender os conceitos sobre o tempo e mudar a sua forma de enxergar as coisas. Então, este foi o vídeo, espero que isso tenha ajudado você em você entender mais sobre o tempo. Então, nos encontramos em próximo vídeo.